Ai, hoje foi uma correria, tive que ir no correio, tinha uma fila gigante. Eu cheguei aqui tendo que arrumar tudo correndo para o que eu tô fazendo em casa, porque ontem eu fiquei receosa de deixar para fazer no consultório e por um acaso ser anunciado o lockdown aqui no Rio de Janeiro e aí eu não poder sair de casa para ir ao consultório. Aí eu trouxe tudo para casa. Aí tive que ir no correio hoje pelo mesmo motivo, que se tiver lockdown, se for anunciado pelo governador lockdown, não vou poder sair de casa mais, né? Ninguém, inclusive. E aí corri com tudo para casa. Tô esperando mais um pouquinho para entrar mais algumas pessoas. Tô vendo todo mundo chegar. Gente, eu sou um fracasso para isso, assim, eu não consigo ler as perguntas, cumprimentar todo mundo. Eu tô treinando, eu acho que com o tempo vai, mas assim, ainda não dá. Eu fico super culpada depois que eu vejo passar uma pergunta que eu não deu para responder. Então, se tiver uma pergunta, me manda que eu respondo a pergunta lá no grupo do Telegram, lá no grupo não, no canal do Telegram. Assim, o canal, a ideia dele é compartilhar as coisas lá de forma que eu possa responder e responder para todo mundo. Pois é, Iane, eu vi que vocês estão em lockdown, eu vi na televisão, eu vi que tá bem séria a coisa aí, né? Infelizmente o Brasil tá caminhando para ser o maior número de mortos no mundo pelos estatísticos, mas vamos rezar para que isso não aconteça, né? Bom, gente, a proposta de hoje era falar sobre sonda, né? Assim, nada é científico, nada com evidências fortes, até tem evidência da comparação de duas sondas, que é essa sonda que a gente está acostumado a ver da Periforme. O artigo, eu posso compartilhar o artigo lá no grupo com vocês. Essa sonda aqui da Periforme, ela é aquela que tem a anteninha. Eu mostrei ela ontem, mostrei ela na segunda-feira também, no dia do feedback. Essa sonda aqui da Periforme, ela foi comparada com uma outra sonda que tem 2 canais, porque essa sonda aqui é uma sonda de um canal, tá? Aqui tá uma plaquinha e aqui a outra, e é um fio só, um canal só. Existem algumas sondas fora do Brasil que tem 2 canais, um canal do lado de cá e um canal do lado de cá, tá? Aqui no Brasil a gente não tem. Para que essas sondas servem? Essas sondas servem para você estimular, na eletroestimulação, você fazer eletroestimulação de um lado da vagina com uma intensidade, com uma conforto para o paciente, com funcionalidade para o paciente, e do outro lado outra. Por quê? Porque são músculos bilaterais que contraem, a gente percebe isso na avaliação manual, que eles contraem de forma desordenada, eles não contraem todos iguais. Às vezes um lado é mais forte que o outro, um lado é mais relaxado que o outro, e aí essas sondas dão essa possibilidade. A gente não tem essas sondas no Brasil. Fora do Brasil é comum. Na eletromiografia, esse artigo que eu tô falando que comparou essa sonda com uma outra sonda, é uma sonda de um equipamento eletromiográfico que chama FEMISCAN. Esse FEMISCAN, ele tem eu vou botar lá no grupo e compartilho também no Instagram. Ele tem uma capa que é individual de cada paciente, então assim, aquela capa só serve nele. E ele tem um canal de cada lado, então ele avalia a eletromiografia do lado esquerdo e do lado direito. Esse é um artigo de 2009. Quando você pega esse artigo para ver, dá vontade de chorar, porque você fica pensando assim, o que eu tô fazendo? Que raio de avaliação eletromiográfica que eu tô fazendo nesse paciente, se quando eu uso uma sonda que avalia direito e esquerdo, ela mostra padrões de ativação muscular diferente dos 2 lados, até de repouso. Mas a gente ainda não tem acesso a essas sondas. O outro lado da moeda é que se a gente tiver uma sonda dessa no Brasil, a gente vai ter que ter 2 cabos de Uro para ligar no Myotool. Vamos falar Myotool porque a gente não tem outro eletromiógrafo aqui para fazer isso. Então a gente teria que ter 2 cabos de Uro para ligar no Myotool e um outro cabo para superfície,
tá? Para usar essa sonda precisa de 2 cabos de ouro, para poder você ligar um em cada canal. Ela vem com dois fios desse. Eu tô tentando, não sei se vocês lembram, deixa eu ver onde é que estão elas. Não sei se vocês lembram dessa sondinha que a Miotech lançou, foi logo as primeiras que eles lançaram, e aí o povo não curtiu. E aí eles passaram a lançar essa daqui, tá? Que era a que a gente usava, que era um fabricante que fazia, que deu muito problema para eles esse fabricante. E aí eles trocaram desse fabricante para esse fabricante, que a sonda ficou. Essa daqui vocês não vão ver porque ela tá com coisa escrita, mas o acabamento dela ficou muito melhor, tá? Então, quando tinha essa sonda aqui, ela tinha 2 botões, tá? Essa sonda tá aberta para mostrar como é que ela é dentro. Se eu não me engano, no meu Instagram tem uma sonda dessa daqui aberta, mas é igualzinho, só que ao invés de ter esses 2 pininhos aqui dentro, ela tem essa plaquinha que você vê pelo lado de dentro, tá? Por que eu abri? Para mostrar que dentro é só os fiozinhos que estão agarradinhos ali, tá? E porque eu vou desmontar essas daqui. Eu tenho algumas dessas para fazer essa experiência. Eu vou desmontar essas sondas, tá? E vou pegar esse fio e ligar em uma para tentar fazer um canal de cada lado, visto que esse aqui já tá aqui, ó, tá vendo? Só para eu experimentar. Eu não tenho nenhuma sonda dessa que vem de fora do Brasil. Fora do Brasil tem essa sonda para comprar, aqui não tem. Então, como eu tenho daquelas sondas da Miotech, eu vou fazer um MacGyver, como a Juliane falou ontem, para ver se o que eu consigo ver, porque quando eu vi esse artigo, eu até liguei para Silvana e falei: Silvana, pelo amor de Deus, lê isso. E aí ela falou: Eriquinha, mas dentro do que a gente consegue fazer com o que a gente tem, a gente faz o melhor possível, né? E um dia, quem sabe, a gente vai ter que usar as 2 sondas. Mas é o único artigo que eu vi falando sobre essa comparação de sonda com 2 canais, tá? Mas a ideia não é ser uma live científica, a ideia é ser uma live clínica. O que realmente acontece no nosso dia a dia e o que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. Eu acho que esses dias não, em março a gente estava dando um curso de terapia manual aqui no Rio, eu, a Lilian e a Virgínia, e uma aluna perguntou: Érica, qual das sondas da Miotech que você mais gosta? Que eu tô querendo comprar e eu queria saber qual que é melhor para eu usar no consultório. Gente, não é assim, a gente tem esse hábito porque a gente é da época que só existia essa sonda vaginal no Brasil. Então, na época em que só existia essa sonda da Quark no Brasil, que é uma sonda excelente, de uma qualidade excelente, essa minha, ela tem milhares de anos, essa daqui, milhares de anos, tá? Ela só esterilizava em solução. Eu vou botar ela bem perto da câmera para vocês verem como ela tá erodida. Não sei se vai dar para ver, eu vou até sair do foco para ver se ela foca melhor. Como ela tá toda cinzenta, se vocês estão vendo meia cinzenta, é porque a gente lavava elas, colocava de molho na solução e para ela escurece toda quando você bota na solução, dependendo da solução também. E aí depois, com a luva, eu pegava bombril e areava ela no bombril, depois botava no sabão enzimático, botava em água corrente e aí empacotava ela. E para ter certeza que estava limpa, sabe? E aí, agora a gente esteriliza essas sondas, quem pode, em óxido de etileno, em gás, tá? Autoclave não adianta. Uma colega minha colocou no autoclave. Fica parecendo uma panqueca derretida com essas coisas de plástico no meio, com uma obra de arte. Não dá certo. Mas a gente é dessa época que só tinha essa. Essa sonda é excelente. Essa sonda tem 2 canais. Só que ela tem 2 canais circulares. Ah, Érica, por que a Quark fez 2 canais circulares? Porque para eletroestimulação fica mais confortável, não é que não funcione esse tipo aqui, tá? Esse tipo aqui funciona, mas esse tipo que tem uma placa de cada lado, ele é melhor para eletromiografia. Esse tipo aqui é melhor para eletroestimulação, tá? E nesse caso aqui, a Quark ainda colocou 2 canais.
Não, se eu não me engano, não são dois canais, um aqui e um aqui, não. É um canal aqui e o outro mais pra dentro, tá? Então você consegue lidar com profundidades diferentes de vagina. É uma chance maior de acertar. E quando você adapta ela com o adaptador aqui da Quark, que eles vendem, só vai funcionar um canal. Agora, se você tem muitas dessas sondas e conhece um técnico de televisão, de rádio, uma loja de eletrônica, ele pode abrir para você isso aqui e colocar 4 bananinhas fêmeas para você encaixar 2 cabos do Neurodin, do Dualpex, o mesmo Dualpex da 961, que tem 2 canais, aí você pode ligar um canal em cada um, tá? Dá pra fazer isso. Mas a gente tem esse mau hábito, a gente vem de uma época que só tinha essa sonda, então a gente pergunta qual que é a melhor. E aí quando começou a ter segunda sonda no Brasil, era essa. E aí todo mundo ficava, qual que é melhor, qual que é melhor? Assim, eu adoro essa sonda, confesso pra vocês que ela é muito boa, ela tem uma pegada aqui pra você colocar no paciente, mas não dá pra fazer funcional, você não consegue botar o paciente em pé com ela e ficar andando, porque ela vai escorregar e ainda tem esse negócio enorme aqui. Não dá pra colocar essa sonda e sentar na bola, nem essa. Eu não achei onde é que tá a minha, dessa daqui, aquela que é pequenininha, que chama de pequena. Vocês chamam de pequena, mas quando você mede ela com o paquímetro, é do mesmo tamanho dessa, tá? Ela só tem isso aqui menor, mas esse anel aqui do meio é do mesmo tamanho. E aquela dá pra fazer funcional, dá pra fazer sentado, até eletromiografia sentado com aquela lá dá pra fazer. Outra vez, ela tem os anéis circulares, é melhor para eletroestimulação do que para eletromiografia. E aí, entre essas duas, essa daqui você pode esterilizar em gás e você pode esterilizar em autoclave. Mas no manual tá escrito que você pode autoclavar para uso no mesmo paciente, tá? Eu não sei o manual das de hoje, mas o manual dessa daqui, que eu tenho em algum lugar e eu vou procurar para mandar para vocês, já teve uma conversa em outros grupos e eu mandei esse manual, tá escrito lá que ela pode ser higienizada em sabão enzimático, X, blá 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 blá, pode ser esterilizada em autoclave para uso no mesmo indivíduo, tá? E a Bia também, a Beatriz da Quark, já falou também em alguns grupos que sonda nenhuma no mundo inteiro foi feita para ser reaproveitada, esterilizada. Elas são feitas para ser reaproveitada no mesmo indivíduo. Por que então que vem escrito que você pode autoclavar essa ou esterilizar essa com gás para reutilizar, se for no mesmo indivíduo? Porque pode ser que esse indivíduo tenha tido uma infecção, pode ter tido um fungo vaginal, um fungo anal, uma infecção vaginal ou anal, e aí você esteriliza isso para não reinfectar ele com a sonda dele próprio, tá? Então, é mais ou menos esse princípio. Então, como eu já falei essa semana inteira nos vídeos que eu fiz, sonda que nem sapato. Você tem que provar para saber qual é o seu número, né? Então, assim, você sabe que você calça, por exemplo, eu calço 38. Só que tem 38 que fica apertado. E tem 38 que fica até um pouco larguinho. E tem 38 que fica perfeito. E aí, depende da marca, às vezes na mesma marca, um modelo diferente eu consigo usar e o outro não. Tem uma marca de sapato que eu não vou fazer propaganda, mas eu consigo usar o 37 dela, porque o 37 dela é tão grande que serve no meu pé. E não dá bolha, não machuca nem nada, é sapato fechado, tá? Então isso vai depender muito. E a mesma coisa eu penso sobre a vagina. O ânus é um pouquinho diferente. Assim, a Yane tem muito mais propriedade para falar de anal que eu, imagina. Para mim é Silvana, Anne, Yane e mais algumas outras, assim, mas nessa ordem. Mas quando o ânus tem um problema maior muscular, a gente vai usar sondas deste tamanho, tá? Agora, se a gente pega um paciente de pós-cirurgia radical de próstata e tenta colocar essa sonda nele, ele vai reclamar um bocado, porque ele não tem problema nenhum no esfíncter anal dele. Ele não tem problema nenhum muscular. Ele não tem
ele não tem uma alteração muscular, tá? E aí isso aqui você vai judiar do paciente, tá? Qual seria a mais adequada? A gente tem essa no Brasil, a gente tem essa, né, da Ibramed, a gente tem a velha companheira da gente de guerra, a da Quark. Elas estão todas medidas, porque essas sondas são sondas para dar aula, tá? Não são sondas para uso, as sondas que eu medi todas elas para a gente poder discutir os tamanhos. Tem a sonda da Quark, fora do Brasil, sim, essa daqui foi copiada de sondas como essa, que é uma sonda estrangeira, tá vendo? Essa sonda aqui é feita, todo mundo é feito na China, né? Mas essa sonda aqui é francesa, foi trazida da França. E aí ela tem um anel que é muito similar, tá vendo? Só que esse anel dela aqui é diferente do da Ibramed, que é de silicone, que você puxa para trás e puxa para frente para ficar melhor localizado e para o bumbum prender aqui e ela não ficar saindo. Essa daqui, ela tem um sistema de baioneta. Ela tem um pinguelinho aqui dentro, não sei se dá para ver, e ela tem essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura toda cortadinha. O pinguelinho entra nesse sulco aqui, e aí na posição que você quiser, você vira e aí ele trava, não sai mais. Então, dependendo da profundidade onde você vai colocar a sonda, você fixa e isso aqui fica preso nas bandas do bumbum, tá? Essa sonda é uma sonda que tem um fio parecido com o da Quark, tá vendo? Mas é um pouquinho diferente. O da Quark é mais chique, digamos assim, né? Ó, é de metal, tudo. Esse aqui é muito melhor. Esse aqui é todo, ó, ele tem uns pininhos ali dentro, ó. Só que esses pininhos, eles quebram fácil, apesar da qualidade desse conector ser excelente. Ele é aterrado, então assim, ele é excelente. Esse aqui é similar, tá? Enquanto esse daqui, para desmontar, eu tenho que rodar, tirar esse parafuso aqui e rodar ele, esse daqui tem só essa trava, que eu aperto ela aqui. Eu não vou conseguir com a unha, mas eu aperto, ó, eu desmonto ela, tá vendo? E ele é soldado ali dentro os fios, deixa eu ver, cadê a câmera? Ó, ele só tem 3 pininhos e aqui os fios estão soldados ali dentro, ó. É ruim de dar foco e eu monto ela muito mais fácil. Então, depois é só fazer isso aqui de novo e a sonda tá pronta para ir pro mercado. Essa sonda não funciona em nenhum aparelho da Quark, porque o posicionamento dos fios estão invertidos. Então essa aqui não funciona. Por que eu tenho essa sonda? Porque eu queria ela de mostruário, justamente para dar aula e mostrar essas características. Essa sonda é uma sonda que se vende na Europa. Por que ela tem esse cabinho? Porque alguns aparelhos lá têm esse cabinho e aí eles fazem, você escolhe qual cabinho que você quer. Você quando compra, você diz se quer banana ou DIN, isso aqui chama DIN. E aí você escolhe. E essa sonda é para uso exclusivo do paciente. Na Europa não esteriliza nada, tudo é individual do paciente, tá? Ela custa caro, não tem o mesmo custo de uma sonda da Miotech. Só que a forma de construção dessa daqui, a Miotech fez de forma que ficasse o mais barato possível para ela não ser permanente como essa, porque para construir essa sonda no Brasil custa muito caro. Essa sonda aqui não desmonta. Só não posso passar a vergonha de tentar desmontar e ela desmontar, né? Mas ó, ela não desmonta, tá vendo? Eu não posso fazer isso com essa sonda aqui. Se eu fizer isso com essa sonda aqui, já era, tá? Como é que eu sei? Porque eu fiz. Ó, aqui tá a sonda da Ibramed desmontada, olha o anel, tá? Não é nada soldado, é colada com uma cola, pelo menos era, agora eu não sei mais, tá? O fio passa por esse furo que tem aqui, ó, e se prende aqui. E aí você tá falando, Érica, essa coisa escura que tem aí é a cola? Não. Essa coisa escura que tem aqui, por isso que ele está no saco lacrado e eu não estou manipulando ele com a minha mãozinha. Essa peça aqui também tá rosqueada aqui. Eu vou desrosquear aqui para vocês verem. Ó, ela desrosqueia. A rosquinha dela aqui. Deixa eu tentar aqui fazer
Ó, e eu tiro o anel dela daqui, ó. Como é que o fio prende aqui? Esse fio que tá saindo aqui, ó. Gente, tá dando pra ver? Ó, esse fio que tá saindo aqui é o fio que vai entrar aqui, tá? E esse fiozinho que tá aqui é o que tá preso no anel. Essa coisinha que tá aqui que vocês estão vendo, tá? Marronzinha aqui, é cocô, tá? É cocô. Ai, Érica, que nojo, você não limpou isso? Não, eu lacrei, porque justamente eu queria guardar isso para mostrar. Essa sonda, ela pode ser autoclavada, mas se essa cola não tiver desse jeito, pode entrar cocô aqui dentro, tá? Essa sonda eu levei no serviço de esterilização lá do hospital, e a enfermeira responsável disse que a sonda não é segura para você esterilizar e usar em outro paciente, só no mesmo paciente. Então a gente tem no Brasil uma característica de que a gente não pode esterilizar a sonda. A azul da Tim era blindada que nem a da Quark, evita penetrar secreções. Pois é, essa daqui, azul, é dessa que você tá falando, Iane. É dessa daqui, ó. É dessa marca, tá? Aquela anal é dessa marca. E essa daqui também, tá? Essa aqui, vocês já viram a Debramed parecida com essa, que parece com essa. Só que essa daqui, ela é inteirinha, lisinha. A Debramed aqui é do mesmo tamanho dessa, tá? Eu vou mostrar o número para vocês verem, ó. 2 centímetros e 2,4. É pouca coisa? Não é para vagina. Para vagina é muita coisa de diferença, e para o ânus também, tá? Pois é, a Sandra tá dizendo que adora a espontaneidade. Não tem jeito, eu não consigo. Eu não consigo fazer mais ou menos. Eu tenho que falar, porque assim, gente, é o nosso trabalho. A gente é profissional, tanto faz eu aqui no Rio, Sandra, como você aí em Fortaleza. A gente é profissional da mesma área. A gente tem que se proteger, e a gente só se protege com informação, com conhecimento. E nem todo conhecimento é só científico. Tem conhecimento clínico que a gente tem que dividir, tem um conhecimento prático. O dia a dia no consultório não é pesquisa, é clínica, e você tem uma responsabilidade com o paciente que é muito séria que você pode perder o paciente por causa de um atendimento equivocado em alguma coisa, e você pode perder o paciente juridicamente, você pode ser processado por alguma coisa. Então, acho que se a gente faz essas coisas que a gente tem feito, a gente se protege e ajuda outra colega a se proteger, e aí a gente fala a mesma língua. Assim, eu atendi uma paciente de um estado do Nordeste, e a fisioterapeuta dela, ela veio morar no Rio, e a fisioterapeuta dela disse: eu não conheço ninguém no Rio, mas vou perguntar no grupo, alguém me indicou, ela veio. E aí quando ela chegou, que eu comecei a explicar, a paciente me olhou assim e falou assim: você só fala mais, mas a minha fisioterapeuta explicou isso tudo. Então, sabe, isso é muito bacana, porque você vê que você falou a mesma língua. Então, assim, uma não falou coreano e a outra chinês, a gente falou a mesma coisa. E se fosse em coreano e em chinês, a tradução seria igual, porque eu fiquei super orgulhosa, procurei a menina para agradecer a indicação e para contar que isso tinha acontecido. Então, isso eu acho que é bem bacana a gente poder dividir isso entre a gente, tá? É isso que torna a gente uma unidade de especialidade, não todo mundo largado por aí, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a coisa da sonda. Então eu discuto muito essa coisa do tamanho da sonda. Assim, o Túlio na Miotec e o Fabiano da Miotec, eu já perturbei a vida deles tanto que eles resolveram virar meus amigos. Assim, eu tenho certeza absoluta não, né? Mas eu tenho uma forte intuição de que o Fabiano queria ver qualquer coisa, mas menos eu lá, porque eu sempre parava para perturbar ele em todo o congresso que ia. Eu alugava ele e ficava, porque a gente precisa disso, a gente precisa disso, a gente precisa disso, a gente precisa disso.
Um dia ele perdeu a paciência e disse pra mim, você sabe quanto custa fazer isso que você quer? Eu falei, mas você não vai ganhar? Ele disse, não, porque eu só começo a ganhar com um volume altíssimo. Eu não consigo. Ele falou, pelo menos agora eu não consigo. Assim, ele nem me deu autorização pra falar isso pra ninguém, tá? Eu tô aqui falando, ele vai acabar sabendo, porque isso é uma live, né? Mas ele me falou, Érica, a empresa não aguenta fabricar essa quantidade toda. Aí eu falei, mas na Europa tem. Ele disse, na Europa as coisas custam menos para ser fabricado. Os recursos, as máquinas, os insumos, que são esses cabos, essas coisinhas, esses anéisinhos, as injeções, assim, a injeção desse material aqui, ó, é uma injeção que, assim, injeção de plástico, assim, eu fui na fábrica ver como é que isso aqui é fabricado, tá? Isso aqui é injetado, então, assim, tem uma forma, que nem forma de bolo, e o negócio vai lá e faz tchum, e depois ele separa, que nem ovo de Páscoa, que você passa chocolate naquela forma e depois desenforma. Esse silicone que tem nisso aqui e que tem nisso aqui, é um silicone também feito em alta temperatura. Cara, como é que eles fazem isso e não derrete a bateria, não explode a bateria que tá lá dentro? É um segredo industrial isso. Cada um tem o seu segredo industrial, sabe? Não sei como é que eles fazem um negócio desse. Então, eu falei, então, assim, ele me explicou de todas as formas, ele teve uma paciência de Jó comigo, e eu vou dizer pra vocês, eu fico morrendo de pena deles, porque a gente é mulher, a gente fala 3.000 coisas ao mesmo tempo, vai num assunto, volta, começa e para, aí dá continuidade, como se nada tivesse acontecido. O homem não funciona muito assim, né? Então eles ficam todos perdidos. E eu ainda falo. Piora mais ainda a situação. Mas ele me explicou isso tudo, me falou que o custo acaba crescendo muito e a venda não é tão grande assim para justificar. Tanto que agora a gente já tem 3 modelos, né? Eles lançaram recentemente esse modelo, tá? Eu vou falar de cada um. Lançaram esse modelo. O modelo inicial, que era o que estava dando problema na fabricação, era esse. Eu vou deixar ele no dedinho mindinho para baixo, tá? Sim. E esse daqui é esse aqui aperfeiçoado. Eles colocaram o cabinho de lado, que a gente falou para eles que o cabinho assim de lado nessa daqui facilitava para o paciente sentar com ela intracavitário. Essas aqui não deu muito, teve que ser assim. E por que que ela é assim e tem essa coisinha aqui? Porque se a sonda virar, deixa eu fazer com essa aqui que é maior. Se eu coloco isso via vaginal, deixa eu pegar a minha vagina de brincadeira aqui. Se eu coloco isso via vaginal, isso aqui tem que ficar nessa posição, tá? Ou nessa posição, não muda, tá? Mas ele não pode ficar nessa posição, porque senão ele vai estar antero-posterior e a eletromiografia não vai captar. E aí vai dar interferência e aí a gente reclama que o aparelho está dando interferência, tá? Então ele tem que ficar dessa forma. Essa daqui é a mesma coisa, ela tem que ficar dessa forma e a gente tem que ficar tomando conta do paciente se isso não vai virando ao longo, porque ele vira, tá? Pode virar. Essa daqui, esse anel garante isso e aí não precisa ter aquele pininho. E o fiozinho, você pode tanto botar o fiozinho, deixa eu desenrolar ele. Gente, eu tô aprendendo com essa coisa de como mostrar pra câmera, então se eu fizer alguma coisa que não for legal, desculpem, tá? Ó, o fiozinho pode ficar assim, antero-posterior, ou você pode colocar assim, tá? Eu gosto quando eu vou fazer isso aqui com game, eu coloco assim, ó, e a paciente vai ficar em pé, e isso aqui sai na barriga e fica na calcinha assim, tá? Aí fica bem bacana. Gente, eu fico levantando um negócio para eu poder ver, porque quando eu coloco aqui, fica as mensagens de vocês, mas eu não sei para vocês também, né, ficam, então eu vou botar aqui, ó, assim eu faço quando eu vou usar a game terapia, eu coloco assim para cima, e aí sai na calcinha, depois de que a paciente já tá acostumada, eu dou a sonda na mão dela, ela vai ao banheiro, coloca a sonda, bota a calcinha de volta e volta. A gente mulher, a gente sabe que às vezes a gente não quer que as pessoas vejam a nossa celulite, a nossa bunda grande, a barriga. E quando a gente põe a paciente na maca, a gente cobre, a gente tem outro jeitinho do que
em pé assim. Então eu tenho muita paciente que já faz o game, ela já chega e diz, vou no banheiro, tá? Vai no banheiro e volta já com a sonda colocada, tá? Então vamos voltar nós lá. Então, o meu ponto das sondas é que a gente tem que ter números das sondas. Então a menor sonda que a gente tem no Brasil, anal, é essa, ó, a medida dela, tá? E aí aqui a gente tem uma característica. Essa medida aqui, ó, aqui do meio, porque essa sonda da Quark aqui no meio ela é mais fina. Essa medida aqui é 1 centímetro, tá? De diâmetro. E essa daqui é 1,4, é isso. Então ela tem 1 centímetro, quase 1,5 centímetros. Então, quando a gente tem uma hipertonia anal, essa daqui vai ser muito mais confortável do que as outras, tá? E aí, qual é o problema dessa? O custo. O custo e a forma de esterilização. Eu não esterilizo mais, a gente conversou sobre isso agora, falando do que está escrito nos manuais, sobre esterilizar sonda. Mas cada um faz do jeito que pode. Então eu assim, não julgo ninguém, mas só para ficar a coisa esclarecida, porque eu acho que esclarecido você pode até continuar esterilizando, mas você vai pensar assim, é o que eu posso fazer agora e eu tô tomando cuidado para que seja. Lá no hospital que eu trabalho, as sondas que a gente tinha no ambulatório que eu montei com a Gisele, era um ambulatório voluntário e agora tem 2 servidoras que passaram no concurso e que a gente treinou elas para assumir a Uro. E elas foram fazer formação, as duas, tá? Uma já é mestre e a outra já terminou a pós-graduação, já foi fazer um monte de outro curso, hoje elas já são especialistas. Lá nesse ambulatório, a gente tinha algumas da Quark, tá? Que vieram com os equipamentos e a gente não tinha como esterilizar porque eles só esterilizavam em autoclave. E aí o hospital fez um acordo com uma empresa de esterilização e passou a ser feito com gás. Então, agora as 2 sondas que tem lá são esterilizadas em gás, porque fica mais prático. Então, vai para a central de materiais, eles processam, limpam a sonda e mandam para a empresa fazer a esterilização a gás. No núcleo onde eu trabalho, o núcleo de disfunção miccional, que é um projeto da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, junto com a disciplina de urologia, com o setor de urologia da UERJ, a gente não usa, porque isso aqui é material permanente. Material permanente é um custo que tem que licitar para comprar. Então, não tem como comprar com facilidade. Agora, material descartável, a gente pode comprar porque é material de consumo. Isso vale para o consultório também, tá, gente? Comprou essas sondas, não pode colocar no livro caixa, não pode descontar no final no imposto de renda, porque elas são bem duráveis. Elas duram mais de 1 ano. Se elas se acabam em 1 ano, aí pode, mas elas não se acabam em 1 ano. Tem toda uma regra particular. Quem tem contador consegue conversar isso com o contador. Pessoa física, tá? Pessoa jurídica é diferente. Quem não tem contador, você entra no site da Receita e tem lá um lugar que diz tudo que você pode descontar como pessoa física. E aí diz isso, que se for um bem um bem durável, mas que ele só dura 1 ano, ele pode ir para o livro caixa. Mas se ele dura mais de 1 ano, não pode. É o caso desses aqui, né? Esse daqui, particularmente, tem 17 anos essa sonda, tá? Ela tem 17 anos. Essa coisinha verde que tem aqui na minha sonda, se vocês repararem, as sondas, eu não sei como é que tá as sondas novas da Quark, mas elas tinham uma numeração aqui. Vinham umas, que nem aquelas miçanguinhas de pulseira com os números. Essa minha não tem, porque é muito, muito, muito antiga. E aí eu coloquei um durex verde. Por que eu coloquei um durex verde? Porque eu dividi a consultório com a Gisele, né? E aí a Gisele falou, amiga, como que a gente vai saber qual é a sonda da gente depois que esterilizar? Aí eu falei, já vou botar um durex verde, Gi. Aí, quando ela começou a comprar as sondas novas, a gente viu que vinha com os negocinhos, então acabou ficando as minhas com durex verde. Quando a gente decidiu se juntar, a gente conversou isso e aí eu tinha esse durex verde em casa, coloquei nelas todas, porque esse cabo não entra para esterilizar.
eu confesso pra vocês que eu não gosto desse cabo. Eu gosto da sonda, mas eu não gosto do cabo. Eu gostaria que as sondas da Quark tivessem um cabo que nem esse, porque fica mais fácil para você manipular. Eu já vi colega lavar a sonda e botar dentro do saco assim, ó, uma coisa na outra. Eu coloco sempre dentro, eu guardei os sacolés ali, mas eu coloco sempre dentro desses saquinhos, todas as sondas eu uso dentro desses saquinhos de sacolé. Então as minhas ficavam dentro do saquinho e o cabo dentro de um saco zip que nem desse, com o nome do paciente identificado. E quando o paciente usava a minha sonda, né, que eu esterilizava, agora eu não esterilizo mais. Então essa é a mais fina, tá? Depois dessa, a gente vai ter como mais fina, deixa eu só organizar aqui a posição. Depois dessa, a mais fina é essa daqui. Mas qual é o problema dela? É essa daqui, tá? Qual é o problema dela? Não tem no Brasil. Ó, aqui ela tem 1,9 nessa cabeça aqui, tá? E aqui ela tem 1,2. Mas não existe no Brasil, então não conta, porque a gente não pode comprar, tá? Eu não tô mostrando pra vocês pra dizer, ah, essa é ótima, mas eu não posso usar. Não, eu tô mostrando pra dizer que a gente ainda não tem. E essa daqui a gente tem. Então, as duas têm o mesmo cabo, inclusive. Então, ó, essa aqui é a mais fina que a gente tem no Brasil. Essa é uma fina aqui, mas é mais grossa aqui, tá? A gente não tem no Brasil, então joga fora. Aí a gente tem no Brasil para vender, eu acho que tem ainda, porque eu não entrei hoje no site deles. A gente tem essa, vou tirar ela do saquinho. A gente tem essa daqui, olha só, é 1,2 aqui e 2 centímetros em cima. A gente precisa entender mais de biossegurança, eu concordo com você. Eu fiz um curso de biossegurança, Sandra, quando eu tava na faculdade. Mas assim, mudou tanta coisa que eu acho que tinha que fazer outro. Tá vendo? Essa é uma possibilidade. Essa daqui não é a Debramed, tá, gente? Essa daqui é da TensCare. A TensCare é uma empresa inglesa que fabrica equipamentos para fisioterapia e ela fabrica sondas, tá? E equipamento de eletroestimulação domiciliar. Essa aqui é a TensCare. Ah, Érica, você está mostrando mais uma coisa que não tem como comprar no Brasil. Não, tem, porque eles estão fazendo importação legal. Só que essa sonda custa R$220, tá? Cabo bananinha, serve em qualquer equipamento, até no Miotool. A eletromiografia feita com esse tipo de sonda não é tão boa quanto a feita com os metais paralelos, mas dá. Não dá para fazer uma avaliação, mas dá para fazer biofeedback, tá? E ela também tem aquele sistema que eu falei para vocês da Azul, ó, que tem o sulco e o degrauzinho que você posiciona e depois trava, e essa daqui não trava muito bem, porque eu travo e ela continua rodando, ó. Tá? Ela trava mais ou menos. A Azul é bem melhor do que essa daqui, tá? No aspecto travar, mas não sai do lugar, porque eu tenho paciente que preferiu comprar dessa, até porque eu não uso essa em paciente de prostatectomia radical, porque eu acho isso muito grande para o paciente de prostatectomia radical. Eu uso isso para incontinência fecal, porque aí a estrutura está mais lesionada, né? E aí eu peço para eles comprarem esse, porque aqui no Rio a empresa é de Niterói, a Andréia e o Michel. E eu peço para o paciente ligar para eles, o paciente compra e eles entregam lá no consultório. Eles vão lá no consultório e deixam lá. Então, quando o paciente vem buscar, vem fazer a sessão, já está lá comigo no consultório. Eles fazem isso com todo mundo aqui. Agora a Miotec lançou essa, que é pouca coisa. Ó, olha só a diferença. É 1 milímetro na cabeça e aqui embaixo 1,5 para 2. Mesmo assim é mais um pouquinho. Talvez em alguns pacientes essa daqui até responda melhor. Para eletromiografia com certeza, porque ela vai encostar melhor nas paredes do canal anal, tá? E o custo é diferente. Essa daqui você vai usar umas 10 vezes, 15 no máximo, assim, forçando a barra pra caramba.
e depois vai jogar fora, tá? O paciente leva para casa, não fica no consultório, e essa aqui o paciente leva para casa, não fica no consultório, mas essa vai durar, sei lá quantos anos, muitos anos, talvez mais até do que a vida do próprio paciente. Essa daqui, quando eu tinha só essa, eu brincava com o paciente quando acabava o tratamento, ele dizia, o que eu faço com isso agora? E aí era essa, né? Aí eu falava assim pra ele, corta as pontinhas, pendura na árvore de Natal que vão achar que é um enfeite, porque todo mundo diz que ela parece um peixinho. E o paciente joga fora no lixo lá da casa dele. Isso é um outro problema, como descartar esse material. A gente não tem, é descrito como que a gente deve descartar esse material, assim, detalhadamente, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que quando a gente sai da faculdade dão um manual pra gente e diz assim, ó, é assim que vocês vão fazer. Ninguém faz isso, né? A gente não, pelo menos eu não passei por isso. E aí a gente sai dessa daqui pra Debramed. Tá vendo, ó? São praticamente iguais. 1,9 aqui, 2 e aqui 1,2, 1,3. Então elas são praticamente iguais, tá? As duas têm os cabinhos bananinhas, são praticamente iguais. E aí, depois da Debramed, a próxima anal é essa daqui. Então a gente cresce um pouquinho aqui, a Debramed, e aqui nessa daqui. Então, gente, sinceramente, assim, eu gosto muito dessas sondas, eu gosto muito das sondas da Quark, mas do ponto de vista financeiro no consultório e até de uso mesmo, prático, essa daqui funciona muito bem, tá? Se você olhar aqui a posição onde ela vai ficar, essa cabecinha mais arredondada, eu tenho me dado bem. E eventualmente você vai ter que comprar uma dessa para o seu paciente. Mas assim, não são todas. Você vai conseguir, assim, ou seu paciente vai comprar, ou você vai ter que comprar e depois esterilizar para usar num próximo. E eu tenho visto cada vez mais difícil os pacientes quererem usar uma sonda que foi reprocessada. Começou faz tempo essa sonda da Miotec, você tá falando? Já tem alguns meses já. Eu não sei quantos, mas já tá vendendo. Lá no site já vende. E não sei se é isso que você perguntou. Depois me disse se foi isso que você perguntou. Então aí a outra mais grossinha é essa. Depois dessa, a mais grossa é essa daqui, ó. Aí vocês vão dizer, ué, essa da Miotec veio num saco diferente? Não, essa não é da Miotec. Essa é uma que vende fora do Brasil. Essa daqui nunca foi usada, tá? Essa eu comprei para um paciente meu e acabou que a gente não usou, que ele acabou preferindo comprar essa daqui, tá? E a gente não usou essa. Mas essa daqui, ó, eu vou pegar da Miotec agora, vou botar do lado dela, vocês vão dizer, nossa, mas é muito parecida, né? É muito parecida. Essa forma triangular aqui não muda muito a captação, não melhora a captação. Qual a diferença delas? Elas são um pouquinho, ó, essa aqui é 2,5 e essa daqui é 2,4, tá vendo? Nessa largura aqui. Aí nessa daqui, ó, essa daqui é 2,3 e essa aqui é 2,1 quando a gente faz isso, ó. Tá? A diferença dessas duas. Essa daqui tá escrito no manual que não pode ser esterilizada, é para uso individual do paciente, tá? Sim, pode usar em qualquer aparelho de eletroestimulação. Ontem eu até falei disso. As sondas que tem esse cabinho aqui, ó, você usa em qualquer aparelho. Então, se pegar uma pessoa que não é especialista da área, é capaz dela fazer galvânica em assoalho pélvico, tá? Eu não duvidaria, porque se o aparelho ligar ali, ela vai fazer, tá? Qual a diferença dessas duas sondas? Essa aqui custa R$30, dura 10 sessões. Então, você paga R$3 por sessão para usar essa, tá? Depois, ela é lixo. Essa daqui custa R$250, tá? E você não pode reprocessar. Tem gente que reprocessa, mas não pode reprocessar. Não pode esterilizar, não pode mandar para gás, nada disso. Essa aqui é de uso do paciente. Tá escrito aqui nesse manual. Eu não posso abrir esse manual porque essa sonda tá lacrada, ó. Ela nunca foi aberta, tá? Então, assim, se o paciente chegar no consultório com essa sonda e dizer, Érica, eu já tenho essa sonda, eu vou dizer para ele, não, eu não vou usar? Vou usar, lógico que eu vou usar.
Ele já trouxe, eu tenho um paciente, tive um paciente que ele fez cirurgia robótica nos Estados Unidos, e porque o escritório que ele trabalha, ele é sócio de um escritório de advocacia que tem filial em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York. E ele não queria que os pais dele soubessem que ele tinha tido câncer de próstata, até porque ele é muito novo. Na época ele tinha 41 anos quando ele teve esse câncer e ele não queria que os pais soubessem disso e resolveu fazer a cirurgia escondida. Ele fez quando estava em Nova York e começou a fisioterapia lá, com uma fisioterapeuta de lá. E aí quando ele... Essa sua mão esquerda é de onde mesmo? Agora eu tô só com uma. Essa daqui, a esquerda, vende na Europa inteira, tá? Mas essa daqui é fabricada... Bom, todas são fabricadas na China. Mas essa daqui... Essa aqui é francesa. Essa aqui é francesa. Essa marca aqui, ó, a Nin, aqui, ó, Nin, fabrica essa daqui também, tá? Sim, eu uso sonda intranal pós-prostatectomia radical se for necessário, mas não uso nem esse formato, nem esse formato. Eu uso esse formato ou esse formato, tá? O mais fino possível. Ou, cadê? Ou esse formato, tá? Então, assim, se o paciente chegar pra mim, que já aconteceu, a gente tem um paciente lá no SUS, na UERJ, e eu tenho um paciente no consultório que ele já fez fisioterapia há uns anos atrás, precisou refazer, e ele tem a sonda dele. E ele trouxe a sonda dele e ele disse, mas você vai poder usar? Eu vou ter que comprar outra? Eu falei, não, eu tenho o adaptador. Eu coloquei o adaptador, coloquei no meu aparelho e funcionou. E lá na UERJ a gente tem um Neurodin, que é do serviço, mas tem um Dualpex Plus lá que é meu e um Miotool meu lá. E aí no Dualpex Plus, o Dualpex Plus vem com adaptador, porque não, esse aqui não liga no Dualpex Plus, que é da Quark, tá? Não liga. Aí a Quark manda na embalagem um adaptador. Então eu uso o adaptador e uso lá. E eu comprei um adaptador para mim, e aí no consultório eu tenho um adaptador. Então, quando o paciente chega com essa sonda, eu tenho um adaptador para essa sonda, tá? Então, para prostatectomia radical, são essas sondas mais finas, tá? E se tivesse mais fina ainda, eu também ia preferir a mais fina, tá? Essas aqui eu uso quando é incontinência anal, fecal ou gases, ou quando você percebe que existe uma frouxidão, que aquela sonda sai assim, pluft. Eu tenho um paciente homem que ele nem liga com isso aqui, porque ele tem uma má qualidade muscular. Tem como achar esse adaptador? Sim, você acha no site da Quark. A Quark vende o adaptador separado, inclusive. Deixa eu voltar. Bom, então essa daqui você encontra na Europa, você encontra nos Estados Unidos para vender, dessa marca aqui, Nin. Eu adoro essa marca, é a melhor qualidade, tá? A qualidade é melhor até que essa que vem sem a marca. A marca deve estar aqui escrito, mas eu não vou conseguir ler enquanto eu converso com vocês, tá? E essa daqui também serve vaginal, tá? Ela chama Anuforme, mas ela também serve para fazer intravaginal. Quando você não consegue, por exemplo, essa sonda aqui tem 2,4 centímetros. Tá? De diâmetro. Essa daqui tem 2,3. Gente, eu fiz uma foto com todas as medidas assim, ó, e eu vou postar depois do vídeo, tá? Vou colocar lá no grupo do Telegram e vou postar também depois do vídeo, porque fica muito confuso isso que a gente tá fazendo, tá? Então, ó, essa tem 2,4, essa tem 2,3, tá? Da menor para a maior. Depois, o que a gente tem é essa daqui que você pode usar em vagina trófica também, que é anal, tá? Mas pode usar em vagina trófica. Para algumas pacientes vai funcionar, mas é anal. Depois a gente vem para essa, ó, que é 2,4 assim e 2,1 assim. Então ela é semelhante a essa daqui, ó, tá? Serve para fazer vaginal, tá? Essa é de que marca?
Essa daqui é da Ebramed. E essa aqui é da Quark. Aí, depois dela, vem essa aqui, ó, que é 2,5, que é da Miotec, tá? E aqui ela tem 2,3. Então, praticamente, ela é igualzinha a essa daqui. É um pouco mais grossa que essa e igual a essa, tá? Aí, a gente pula para essa daqui. Tá vendo? Que é 2,7 aqui e 2,1 aqui. Eu tenho uma paciente de pós-parto que eu usava uma dessa nela, tá? Ó, vai entender, ó. Tá vendo? 2,4 nessa distância aqui e 2,3 nessa distância aqui. Quando a gente coloca via vaginal, a gente coloca dessa forma assim, ó. Ele tá assim, intracavitário. Então, vamos botar a paciente de pé olhando para vocês. A sonda estaria assim, né? Não tem muita diferença. Só que nessa daqui, a eletromiografia não captava nada. Nada, nada, nada. Eu troquei por essa daqui, ficou perfeito. E essa daqui, toda hora ficava saindo. Era pós-parto imediato. E essa daqui não. Essa daqui ficava lá paradinha. A gente conseguia fazer funcional com ela. Tá? Conseguia botar ela em pé para andar. Tá? Essa da Miotec, ela é descartável. Você pode reutilizar no mesmo paciente por até 10 sessões, depois é lixo, que depois ela começa a apresentar alguns problemas, tá? Como ela começa a ficar com plástico amarelado, algumas coisas assim. Essas novas, o plástico não chega a amarelar, as antigas amarelavam, mas ela pode ter danificado aqui dentro, porque pensa que essa sonda, ela é oca dentro, tá? Ela é assim, ó. Tanto que eu peço para o paciente lavar, ó, eu vou montar ela de novo para vocês verem. Eu peço para o paciente lavar e depois guardar ela embrulhada num papel de cozinha, né? Papel toalha. E assim, porque se tiver entrado água dentro, ela sai. Porque aqui, esse modelo não tinha o terminalzinho. Esse aqui já tem o terminalzinho, tá vendo? E esse aqui também não tinha o terminalzinho. Então, por aqui, ó, entrava líquido. Podia entrar líquido, tá? E eu dizia pro paciente não ficar botando ela de molho assim, não. Vai lá na pia do banheiro, sabonete líquido, lava ela, lava direitinho. Terminou, passa álcool 70, seca direitinho, enrola no papel de cozinha e guarda no saquinho de volta com o cabinho pra fora. Pro cabinho não ficar encostando aqui. E depois você vai pegar no cabinho, ok? A Dani, você sabe quanto tem vaginal? A Dani, sei, a vaginal eu vou mostrar ainda, eu não cheguei nela, porque ela é a maior de todas. Ela tá por último, porque ela é a maior de todas. Então, a gente veio pra essa, né? E aí, depois dessa daqui, que é 2,7 ali e 2,1 aqui, eu tô considerando essa daqui porque vai ter que entrar na vagina, né? Então eu tô considerando essa. Depois a gente vem pra essa daqui, ó, que é 2,3 e 2,2. Que medida é essa? Cadê a minha? Tô fazendo já, ó. Essa daqui é igualzinha, tá vendo? Ó, você vai dizer, mas é que é igual. Não. Essa aqui é 2,3 assim. E 2,2 assim. Então, essa medida aqui, ó, 2,2 é aqui. E 3,2 é isso? 3,2 é assim. Nessa distância aqui. Agora, essa sonda aqui é o mesmo detalhe da outra. Ela tá lacrada, tá vendo? Essa eu comprei pra uma paciente. E aí, ela comprou também. É da Tenscare, ó. É da Tenscare, desse pessoal lá de Niterói. E aí eu acabei ficando com uma guardada pra mim e eu aproveitei pra fazer essa medida, tá? E aí, então, depois dessa, que a gente veio fazendo assim, ó. Essa, depois essa. Aí, depois dessa, a mais larga é essa. Se você for olhar assim, ó. Vou virar ela pra vocês verem. Ela tá resistindo, ó.
É igualzinha, né? Olha como é parecida com essa daqui. Qual a diferença? Ela não tem aqui embaixo aquele suporte, como tem essa daqui, pra gente colocar a hastezinha do educador, que eu vou mostrar ainda. Só tem que ver o tempo aqui. E se você colocar ela assim de lado, você vai reparar que você vê o metal ali, tá vendo? E ali enche de secreção, é difícil de limpar. E essa daqui, ó, quando você olha por dentro, não tem o metal aqui dentro. Você não vê o metal aqui dentro. Gente, se acabar, antes de eu terminar, eu vou voltar. E aí quem quiser reentrar, pode reentrar, tá? Só se quiser, não é obrigado. Então, essa daqui vende no Brasil e essa daqui vem com a anteninha. Olha a anteninha aqui, ó. Ó, um pedaço da anteninha tá aqui. E o resto da anteninha tá em algum lugar. Mas assim, um pedaço tá aqui do lado de trás. A anteninha dela que prende aqui na ponta. Eu vou mostrar a outra que tem anteninha. Essa daqui não tem anteninha, tá? Essa daqui é dessa Pelvitec, dessa empresa francesa chamada Pelvitec, que é a mesma fabricante dessa daqui, ó. Onde é que tá escrito Pelvitec? Ficou bem na etiqueta. Pera aí. Ó. Pelvitec. E essa aqui também é Pelvitec. As duas são francesas, tá? Aquelas aqui de lado, delas eu já falei. Aí a gente saiu dessa daqui, a gente vem pra Periforme, tá? Ó, essa aqui 3,4 e essa daqui 3,5 e 2 centímetros. Essa daqui também é 2 centímetros e a outra é 2,2. Mas esse 2,2, 2,0 não faz a diferença. O que faz a diferença é esses 3,5. Esses 3,5 é aqui, ó. Nessa largura aqui, tá? Essa aqui é minha. Foi a primeira que eu comprei. Eu conhecia a da Ninho, não conhecia aquelas outras. E aí eu comprei essa pra mim. E eu vou dizer pra vocês que eu tenho dificuldade de tirar. A Bárbara tá perguntando se tem registro na Anvisa. Essa Pelvitec não tem, essa Periforme não tem. Agora essa da Tenscare tem, tá? A empresa que vende, o site é o www.saudeportatil.com.br. É da Andrea e do Michel os contatos. E eles fizeram registro na Anvisa dos eletroestimuladores e das sondas, tá? Da própria Tenscare. Eles são representantes da Tenscare no Brasil, tá? Então essa daqui eu comprei pra mim. Eu coloco ela com dificuldade e quando eu tiro, ela chega a fazer um vácuo. Ela não é o meu número de sapato, tá? Eu precisaria de um número de sapato menor. Provavelmente, eu vou abrir essa e vou testar em mim. Porque como a paciente comprou e eu comprei, ficaram duas. Foi essa? Foi? Não, não foi essa. Essa, acho que foi isso. Como essa daqui eu tô com ela, eu provavelmente vou abrir ela para usar em mim para ver a diferença, porque é uma diferença de 2 milímetros, tá vendo, ó? Não, 2 nada, 3 milímetros. Então eu vou experimentar para ver qual a diferença. Mas essa daqui, ela é excelente, assim, a qualidade das duas é muito boa. Essa da Pelvitec é um pouquinho inferior. Na Europa, essas sondas aqui custam 30 euros. Se você fizer a conversão direta, sai mais ou menos o preço que custa para comprar com eles, que varia de 180 a 220. Vocês podem entrar lá no site que vocês vão ver, tem lá no site até a tabela de preços. Essa sonda aqui, que eu já mostrei, mas eu não botei ela na comparação dos valores para mostrar para vocês, é a mais fininha vaginal, tá vendo? Gente, vai cair em 25 segundos. Eu vou entrar de novo para concluir. Ela é mais fininha, seria excelente para várias pacientes nossas que têm atrofia vaginal, mas ela não tem no Brasil, então não considera. A não ser que a paciente compre fora e traga, você vai se arriscar com isso de trazer e correr risco e não ter Anvisa. Então, assim, seria excelente uma sonda desse tamanho, mas essa aqui se aproxima muito